Boa tarde. Quero falar sobre a crise existencial que a igreja está passando. Quais são? Comecemos por ser sal. Quando Jesus pensou no que a comunidade e os seus discípulos, ou os seus discípulos seriam no mundo, ele disse: Vós sois o sal da terra. Agora, se o sal for insípido, como de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Achamos que o que ele afirmou foi: vós vendereis sal na terra, mas o que disse foi: sejam o sal. Às vezes, quando alguém disse ou quer dizer alguma coisa, às vezes não precisa tomar um banho de sal santo, nem viajar para Israel, ou mergulhar no Mar Morto. Você não precisa ir fazer nada disso, você pode voltar insosso, ou pior, ou do mesmo jeito. No entanto, o que Jesus disse foi exatamente isso. Se quisermos guardar a sua palavra, que vivamos coerentemente em relação a ela, nós nos tornaremos o sal da terra. Temos estudado muito sobre isso. O sal, ele dá sabor, razão pela qual a igreja deveria dar sabor à sociedade. Sabemos que o sal, ele é preservador. Por isso a igreja precisa preservar o que está ao seu redor, livrando a sociedade do apodrecimento moral, do radicalismo e de tantas outras coisas, da religiosidade. Também sabemos que o sal, ele arde. A igreja deveria fazer o mundo arder. O texto de Levítico, lá no Velho Testamento, no capítulo 2, verso 13, fala do sal da aliança. Diz o seguinte: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas aplicarás o sal. Me parece que o que Jesus estava dizendo tinha profunda conexão com o que o livro de Levítico estava ou está nos relatando, dizendo: vós sois o sal da terra. Ele provavelmente tinha em mente esta mesma verdade que diz: vós sois o sal da aliança. Preste atenção. A igreja é o sinal da aliança de Deus com o mundo, através de Cristo. O mundo não tem a menor chance de ver Deus, os planos, os projetos, a aliança de Deus com o homem, a não ser através da igreja, através da sua palavra. Atente-se para isso. Quando a igreja realmente é o sal, ela traz melhorias para quem está perto dela. Ela faz mais pela preservação do mundo do que quando entra em qualquer outro programa humano de preservação do mundo, da história, ou como você queira entender. Não há nada mais importante do que ser o sal da terra. Seja feliz, seja luz, seja bênção na vida das pessoas. Uma segunda verdade que o Evangelho nos traz é que a igreja precisa ser luz. Isso foi apresentado pelo próprio Cristo. Vós sois a luz do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14.
Ser luz, o que significa? Significa prevalecer sobre a escuridão moral e espiritual do mundo. Resplandecer nas trevas. As trevas não podem prevalecer contra a luz. O Evangelho de João 1, verso 5 diz que ele era a luz e vimos a sua luz. O que vemos aqui, a luz da igreja, é uma luz negra, como aquela luz de boate. Está acontecendo muito isso. Não sei se você já viu a luz negra, a qual não ilumina nada, apenas produz vultos. A igreja só é luz quando prevalece sobre a escuridão moral e espiritual do mundo. Quando não prevalece, não é luz. A pergunta é: qual é a diferença do ponto de vista moral e ético entre a vida dos que estão na igreja e dos que estão do lado de fora dela ou do mundo, como você queira entender? O fato de que não fumamos e que não bebemos e que não jogamos, às vezes não é o bastante. Pense nisso. Ser luz significa ser a comunidade, ser o povo que dá significado e direção para aqueles que estão à sua volta. Se a igreja e ser igreja é esta luz, ela atribui propósito, significado, e enxerga e vê com clareza suficiente para entender as necessidades das pessoas. Que Deus nos dê graça para sermos sal, para sermos luz. E a outra fala de Jesus, ser ovelha. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. É a recomendação de Jesus. Se a igreja deixou de ser ovelha, precisamos tomar cuidado. O que significa ser ovelhas no meio de lobos? Significa que temos que levar os pecados do mundo, as dificuldades do mundo, sofremos com o mundo. E neste ponto nós não podemos esquecer das ovelhas, ou do maior exemplo de ovelha, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O nosso projeto de ovelha deve lembrar como viveu e como morreu o Cordeiro de Deus. A igreja, ela não salva, mas ela tem de sofrer como cordeiro pelo mundo. Quando a igreja já não sofre mais pelo pecado do mundo, ela não é mais ovelha, mas ela é lobo. Pense nisso. Muitas pessoas ganhando, enriquecendo com igreja. Cuidado, temos que ser igreja.